Olá, pessoal, tudo bem? Sou Angélica. Estou voltando aqui depois de muito tempo, eu nem sei exatamente quanto tempo que eu não gravo um vídeo para uma série de vídeos que eu chamei de inspirações. Eu comecei com essas gravações na pandemia, lá no começo da pandemia, e compartilho vídeos para compartilhar trechos de leituras de diversas, assim, mas a maior parte de leituras dentro leituras de formação, né? Da formação de professores, enfim. Gravei 19 vídeos, então esse será o 20º, depois de muito tempo, com Jorge La Roça, Madalena Freire, Paulo Freire, com a professora Patrícia Dias Prado, que foi minha orientadora no doutorado, a Fátima Freire, a Adriana Fried, Malice Proença, o Ilan Breman e o Pondé, Gianni Rodari, enfim. Eu voltei, né? Falei, vou voltar a gravar os vídeos e aí me dei conta de que a página do YouTube, onde eu postei esses 19 vídeos, ela estava vinculada à minha conta da USP, que era de quando eu estava fazendo doutorado lá, e essa conta eu perdi tudo, perdi drive, hoje me dei conta de que perdi os vídeos também da série Inspirações. Então eu estou repostando no outro e-mail meu, e aí eu vou gravar um vídeo hoje com trechos desse livro aqui. Espero que quem conhece depois pode dizer, né, se os trechos que eu selecionei foram trechos interessantes também na leitura, de quem já fez a leitura, e quem não conhece vai ficar aí como dica: Infâncias e Escritas, produção de textos escritos na escola, um livro organizado pela Andrea Luizi, a Andrea Dias Tambelli e a Bárbara Francelli Passos. Eu escolhi esse livro, eu já li faz um tempinho, foi o ano passado que eu li esse livro, e eu escolhi dois trechos de um capítulo que se chama Produção de Textos na Educação Infantil. Eu estou esse ano como formadora do LEEI, que é um programa federal que é leitura e escrita na educação infantil, e a gente tem, dentro do LEEI, discutido qual é o lugar, né, que a escrita ocupa na educação infantil como uma das linguagens às quais as crianças têm o direito de acessar. Então, eu escolhi dois trechinhos desse livro, eu peço licença aqui para vocês, para ajudar a gente a pensar nesse tema que é tão polêmico, né? Qual o lugar, qual é o limite, o que a gente trabalha ou não trabalha em relação à leitura e à escrita na educação infantil. E aí, inspirada por esse momento que eu estou vivendo esse ano como formadora estadual do LEEI, que a gente tem estudado muito essas questões, eu retomei esse livro, que é um livro que eu li o ano passado, e fiz a seleção de dois trechos, então, do capítulo 1, Produção de Textos na Educação Infantil. Tá? Então, um trecho está na página 36 e diz o seguinte: nas turmas de crianças com 4 e 5 anos, além dos contextos de brincadeira, também é possível ampliar as oportunidades de interação com os textos, convidando-os a escrever à sua maneira em situações cotidianas. Escrever o próprio nome para identificar produções, espaços e materiais, ou mesmo para participar de uma votação. Escrever o título de um livro cuja leitura gostariam de ouvir novamente. Escrever a lista de ingredientes de uma receita culinária, legendar uma imagem a partir de informações coletadas em uma pesquisa. Várias são as oportunidades que se pode criar para que as crianças atuem como escritoras, lidando, sobretudo, com textos mais curtos e de uso mais cotidiano. Também é fato que podem escrever produzindo textos por meio do ditado ao professor, que atuará como escriba, função na qual dividirá a produção textual com as crianças,
responsabilizando-se pela grafia das palavras, pela pontuação, pela estruturação em parágrafos e etc. Enquanto as crianças se encarregarão, sempre apoiadas pelo professor, dos conteúdos e da forma do texto. Isso quer dizer que elas se ocuparão de algumas características do gênero e do texto que se produz, como a linguagem, por exemplo. Precisarão ainda considerar o portador e os destinatários dessa produção. E esse duplo apoio do professor, como escriba e auxiliar na construção do contexto e do gênero pelas crianças, permite aprendizagens sobre os comportamentos escritores e sobre as ações que integram o processo de produção textual. Então, 36 e 37, as páginas, e aí na página 38 está um outro trechinho que eu escolhi. Quando a criança produz textos, ainda que ditados pelo professor, aprende que a língua que se fala é diferente da língua que se escreve. Aprende que é necessário considerar o destinatário e, portanto, se ocupar da clareza do texto para que seu leitor o compreenda e o propósito comunicativo seja atendido. Aprende ainda a utilizar palavras ou expressões que combinem com o que se quer comunicar, que a escrita também ganha diferentes nuances, a depender do contexto de produção e da intencionalidade, e que para dar conta de distintos propósitos comunicativos, existem gêneros textuais diversos. Aprende, ademais, que para escrever é preciso planejar o que e como dizer, buscando a melhor forma e considerando a quem o texto se destina. Para isso, é preciso revisá-lo ao longo da produção e ao final, verificando o que pode melhorar, se o propósito comunicativo foi contemplado e se formalmente ele está parecido com outros do mesmo gênero. Nessas situações, as crianças aprendem de modo significativo a produzir textos atuando como escritoras, desde a educação infantil. Então, fica aí essa dica do livro, essa escolha desses dois trechos, para a gente seguir pensando sobre o trabalho com a leitura e com a escrita na educação infantil. Até a próxima!